3.2 Argumentos a favor e contra a compulsoriedade nos Estados Unidos. A tradição individualista sobre essa questão foi bem apresentada no início do século XIX por Thomas Jefferson. Apesar de ser um ardente defensor das escolas públicas para ajudar os pobres, Jefferson diretamente rejeitou a compulsão. Aspas. É melhor tolerar o caso raro de um pai recusando deixar seu filho ser educado do que chocar os sentimentos e ideais comuns pelo transporte e educação forçados da criança contra a vontade do pai. Fecha aspas. Similarmente, um companheiro da Virgínia, daquele mesmo período, alertou contra qualquer transferência dos direitos dos pais para o governo, comprometendo assim a relação vital entre pai e filho. No final do século XIX, no entanto, a tradição individualista tinha diminuído drasticamente. Em apoio à educação obrigatória, um relatório foi preparado por um dos grupos educacionistas profissionais, a Associação Pública de Educação da Filadélfia, em 1898. Ficou resolvido que, enquanto houver pais ignorantes ou egoístas, a coerção deve ser usada a fim de salvaguardar os direitos das crianças. O relatório reclamou que a Lei de Educação Obrigatória da Pensilvânia de 1885 ainda não estava em vigor na cidade da Filadélfia e recomendou que vigorasse. Indicou que uma das principais forças para essas leis veio do nascente movimento sindical. O relatório elogiava grandemente o sistema prussiano de passado de frequência obrigatória, elogiou Massachusetts e a Prússia pelos seus sistemas de apenas permitir a escolarização em escolas privadas quando elas cumprem as exigências impostas pelo Comitê Escolar do Governo. Também foi elogiado o fato de Massachusetts e Nova York terem criado escolas para os que matavam aulas, truant schools, e se os pais se recusassem a dar permissão para seu filho ser enviado para lá, os tribunais podiam interná-lo na instituição. O espírito dos educacionistas profissionais é indicado em algumas das declarações contidas nesse relatório. Assim, um educador do Brooklyn criticou o sistema existente que, no dia 31 de julho de cada ano, perdoava crianças que não compareciam às aulas, e defendeu que a sentença fosse estendida indefinidamente até uma evidência de melhoria ser mostrada, ou até que a idade escolar da criança tenha passado. Em outras palavras, completa a apreensão e encarceramento de jovens que evadissem aulas. A superintendente de uma escola de Newburgh, New York, declarou que as crianças acima de 14 anos que não frequentaram a escola e que, portanto, passaram da idade para a compulsão, deveriam ser forçadas a frequentar escolas para trabalhos manuais, música ou exercícios militares. A Prússia também era o ideal para um proeminente jornal que apoiava a educação obrigatória. O influente New York Sun declarou que as crianças deviam ter educação e que elas deveriam ser obrigadas a recebê-la do Estado. Elogiou a universidade do sistema educacional da Prússia e outros estados germânicos. Em 1872, o secretário B.G. Northrop, do Conselho de Educação do Estado de Connecticut, considerou que era autoevidente as crianças terem o direito sagrado à educação e que crescer em ignorância era um crime. Vimos na primeira sessão que todos, inclusive os analfabetos, obtêm o conhecimento e a educação, mesmo se não forem formalmente instruídos. O principal corpo educacionista, a Associação Educacional Nacional, National Education Association, se decidiu na reunião de 1897 em favor das leis estatais de frequência obrigatória. Assim, vemos que os educacionistas profissionais eram a força principal, ajudados pelos sindicatos, na imposição da educação obrigatória nos Estados Unidos da América.
Houve uma onda de oposição à educação obrigatória no início da década de 1890, mas naquele momento o movimento já estava rumo a uma vitória clara. Por duas vezes, em 1891 e 1893, o governador Patterson, da Pensilvânia, um estado com uma tradição de liberdade na educação, vetou projetos de educação obrigatória, alegando que qualquer interferência na liberdade pessoal dos pais era um princípio não americano. Entretanto, a lei passou em 1895, quando o governador Hastings assinou o projeto com grande relutância. Em 1892, a Plataforma Nacional do Partido Democrático declarou: "Nos opomos à interferência do Estado nos direitos dos pais e direitos de consciência na educação dos filhos, como uma violação da doutrina democrática fundamental de que a maior liberdade individual, compatível com o direito dos outros, assegura o mais alto tipo de cidadania americana e o melhor governo." 3.3 Os objetivos do ensino público, o movimento educacionista. É muito importante considerar os objetivos da criação das escolas públicas, particularmente depois que os educadores profissionais se tornaram a principal força por trás do estabelecimento das escolas comuns gratuitas e da instrução obrigatória. Em primeiro lugar, o desejo pelas escolas públicas dos quase-libertários, como Thomas Jefferson e Thomas Paine, era baseado numa crença de que o governo republicano é mais adequado para os cidadãos bem escolarizados e que o governo deveria disponibilizar tais instituições para aqueles muito pobres, para pagar por elas sozinhos. Certamente, muitos daqueles que defendiam a criação de escolas públicas o fizeram simplesmente por esta razão. Entretanto, havia outro objetivo mais perigoso, particularmente entre os educacionistas, que eram a força principal da campanha e que tomaram controle dos conselhos estaduais de educação e faculdades de formação de professores. Já em 1785, o reverendo Jeremy Belknap, pregando diante da Corte Geral de New Hampshire, defendeu educação igual e obrigatória para todos, enfatizando que as crianças pertenciam ao Estado e não a seus pais. O influente Benjamin Rush queria uma educação geral para estabelecer uma nação uniforme, homogênea e igualitária. A doutrina de obediência ao Estado foi o primeiro objetivo do pai do sistema de escolas públicas da Carolina do Norte, Archibald D. Murphy. Em 1816, Murphy planejou um sistema de escolas estatais da seguinte maneira: todas as crianças serão ensinadas nelas. Nestas escolas, os preceitos de moralidade e religião devem ser inculcados e hábitos de subordinação e obediência formados. O Estado, no calor de sua solicitude para o bem-estar, deve se encarregar dessas crianças e colocá-las na escola onde suas mentes podem ser esclarecidas e seus corações podem ser treinados para a virtude. Pela década de 1820, os objetivos da coerção e do estatismo já estavam germinando pelo país e particularmente florescendo na Nova Inglaterra, embora a tradição individualista ainda fosse forte. Um fator que aumentou o poder da Nova Inglaterra em diminuir a ideia coletivista na educação foi a enorme migração daquela região. Habitantes da Nova Inglaterra invadiram o sul e o oeste para além de suas terras e levaram consigo o zelo pelo ensino público e pela coerção estatal. Nesta atmosfera foi injetado o mais perto que o país tinha visto da ideia de Platão, o controle total do Estado comunista sobre as crianças. Este era o plano de dois dos primeiros socialistas na América, Francis Wright e Robert Dale Owen. Owen era filho de um dos primeiros socialistas utópicos britânicos, e com Robert Owen, seu pai, tentou um experimento de uma comunidade voluntário comunista em New Harmony,
Indiana. Frances Wright era uma escocesa que também esteve em New Harmony e, com Owen, abriu um jornal chamado Free Inquirer. O objetivo principal deles foi promover o seu sistema de educação obrigatória. Wright e Owen descreveram seu esquema assim, aspas, é uma questão educacional nacional, racional e republicana, gratuita para todos à custa de todos, conduzida sob a tutela do Estado e para a honra, a felicidade e virtude e a salvação do Estado. Fecha aspas. O objetivo principal do plano era que a igualdade fosse implantada nas mentes, hábitos, costumes e sentimentos, de modo que, eventualmente, fortunas e condições seriam equalizadas. Ao invés de um complexo aparato de escolas públicas, escolas secundárias, seminários, etc., Wright e Owen defendiam que o Estado simplesmente organizasse uma série de instituições de recepção geral de todas as crianças vivendo no distrito. Estes estabelecimentos seriam dedicados ao cultivo completo de vários grupos etários. As crianças seriam forçadas a viver nesses lugares 24 horas por dia. Aos pais seria permitido visitar seus filhos de tempos em tempos. A partir dos 2 anos, toda criança estaria sob os cuidados e orientações do Estado. Nesses berçários de uma nação livre não seria permitido entrar nenhuma desigualdade. Alimentados numa mesa comum, vestidos com roupas comuns, suscitados no exercício de deveres comuns, no exercício das mesmas virtudes, no gozo dos mesmos prazeres, no estudo da mesma natureza, na busca do mesmo objetivo, por exemplo. Tal raça não iria trabalhar para a reforma da sociedade e aperfeiçoar as instituições livres dos Estados Unidos, por acaso? Owen insistiu bastante no ponto de que o sistema não abraçava nada menos do que todo o povo. O efeito seria regenerar os Estados Unidos em uma geração. Iria tornar muitas classes em apenas uma. Frances Wright revelou nitidamente o objetivo do sistema, convocando o povo para derrubar uma aristocracia endinheirada e uma hierarquia sacerdotal. O presente é uma luta de classes. Assim vemos que um novo elemento foi introduzido no uso da educação obrigatória a favor de um absolutismo estatal. Um segundo objetivo é ter igualdade e uniformidade absolutas, e um sistema de escolaridade obrigatória foi visto por Owen e Wright como ideal para a realização dessa tarefa. Primeiro, os hábitos, mentes e sentimentos de todas as crianças deveriam ser moldados numa igualdade absoluta, e depois a nação estaria madura para o passo final da equalização da propriedade e renda, por meio da coerção do Estado. Por que Owen e Wright insistiram em confiscar as crianças por 24 horas por dia a partir dos 2 anos, somente libertando-as com 16 anos no final da vida escolar? Como Owen declarou, aspas, nas escolas republicanas não deve haver tentação para o crescimento de preconceitos aristocráticos. Os pupilos devem aprender a se considerarem concidadãos iguais. Respeito não deve ser prestado aos ricos, nem retirado da pobreza. Contudo, se as crianças dessas escolas estatais vão toda a noite, uma para o quarto de carpete suave de seus pais ricos e outra para seus pais pobres, ou para a cabana sem conforto de sua mãe viúva, elas irão retornar no dia seguinte como amigas e iguais? Fecha aspas. Da mesma forma, diferentes na qualidade das roupas invocam sentimentos de inveja por parte dos pobres e desdém por parte dos ricos, que devem ser eliminados forçando uma uniformidade sobre ambos. Ao longo de seu plano corre o ódio pela diversidade humana, particularmente pelos padrões de vida dos ricos em comparação com os pobres, para efetivar o seu plano de equalização profunda pela força às escolas.
devem receber as crianças não por 6 horas por dia, mas devem alimentá-las, vesti-las e alojá-las completamente. Devem direcionar não apenas seus estudos, mas suas ocupações e diversões, e devem cuidar delas até completarem sua educação. Pode-se afirmar que o plano de Owen Wright é sem importância, que tinha significado puramente maluco e pouco influente. O contrário é verdadeiro. Em primeiro lugar, o plano tinha uma enorme influência. Certamente, as ideias de promoção da igualdade eram dominantes no pensamento do influente grupo dos educacionistas que criaram e controlaram as escolas públicas da nação durante as décadas de 1830 e 1840. Além disso, o plano de Owen leva toda a ideia de uma escolaridade estatal obrigatória até a sua conclusão lógica, não apenas pela promoção do absolutismo estatal e igualdade absoluta, pelo qual o sistema é admiravelmente adequado, mas também porque Owen reconheceu que ele tinha de educar a criança toda, de forma a moldar suficientemente a futura geração. Não é provável que ninguém nos Estados Unidos da América aceitaria o movimento progressista de educar a criança como um todo e destinar-se a moldar toda a personalidade da criança contido no modelo do completo confisco comunista compulsório de Owen Wright? A influência do plano de Owen Wright é atestada pelo fato de um historiador contemporâneo laudatório do movimento da escola pública colocá-lo primeiro em sua história e devotando um espaço considerável a ele. Creming relata em um grande número de jornais, republicou os ensaios sobre o plano de Owen e os aprovou. Owen começou expondo seu projeto no final da década de 1820 e continuou até a década de 1840, quando ele escreveu e elaborou o plano com a senhora Wright. Ele teve uma influência considerável em grupos de trabalhadores. Exerceu uma grande influência sobre o influente relatório de um comitê de trabalhadores da Filadélfia em 1829 sobre a educação na Pensilvânia. O relatório pediu igualdade, igual educação e treinamento apropriado para todos. E relatórios similares a este tiveram uma influência considerável na preparação do caminho para a legislação progressista do meio dos anos 30. Pouco tempo depois surgiu na cena americana um fenômeno notável, um grupo coeso de educacionistas. Creming os chama de reformadores da educação, cuja propaganda incansável foi fundamental no avanço das escolas públicas, que passaram então a controlar as escolas através de posições nos conselhos estaduais de educação, como superintendentes e etc., através do controle das instituições de formação de professores e, assim, dos professores. Este mesmo grupo, sob nomes diferentes, continua a dominar a educação primária e secundária até hoje, com suas ideias e jargões coesos. O mais importante é que eles têm conseguido impor as suas normas para os requisitos estatais de certificação para professores, de modo que ninguém pode ensinar numa escola pública se não passar por um curso de formação de professores dirigido pelos educacionistas. Foi esse mesmo grupo que fez passar a educação obrigatória e defendeu mais e mais educação progressista e que, portanto, merece um exame minucioso. Alguns americanos se orgulham de que o seu sistema educacional nunca será tirânico, porque não é controlado pelo governo federal, mas pelo estadual. Isso faz muita pouca diferença, no entanto. Não apenas assim é controlado pelo governo, seja federal ou estadual, mas também são quase completamente coordenados pelos educacionistas, através de associações e periódicos nacionais. Na verdade, portanto, o sistema escolar é controlado nacionalmente e centralizadamente, e o controle federal formal seria apenas a etapa culminante na campanha para a conformidade e controle nacionais.
Outra fonte importante de tirania e absolutismo no sistema educacional é o fato de que os professores estão sob o funcionalismo público. Como resultado, uma vez passado o exame formal, que tem pouca relação com a competência de ensino efetivo, decorrido pouco tempo, o professor está na folha de pagamento pública e impingido às crianças pelo resto de sua vida profissional. A burocracia do governo tem fomentado o funcionalismo público como uma ferramenta extraordinariamente poderosa de fortalecimento e dominação permanente. Tirania por maioria de votos pode ser bastante desagradável, mas pelo menos, se os governantes estão sujeitos ao controle democrático, precisam agradar a maioria dos eleitores. Mas os funcionários do governo que não podem ser tirados pelo voto nas próximas eleições não estão sujeitos a qualquer controle democrático. Eles são tiranos permanentes. Estando um pouco distante da política, colocando a educação sob o funcionalismo público, certamente aumenta a moral da burocracia. Eleva-os a governantes absolutos quase perpétuos em sua esfera de atividade. O fato de que os professores estão sob o funcionalismo público é uma das acusações mais contundentes contra o sistema americano obrigatório de hoje. Retornando os primeiros educacionistas, as figuras principais do movimento foram homens como, na Nova Inglaterra, Horace Mann, em Massachusetts, e Henry Barnard, em Connecticut. Também James Carter, Calvin Stowe, Caleb Mills, Samuel Lewis e muitos outros. Quais eram seus métodos e seus objetivos? Um dos métodos para atingir os objetivos era constituir um turbilhão de organizações educacionais entrelaçadas. Uma das primeiras foi a American Lyceum, organizada em 1826 por Josiah Holbrook. O objetivo principal era influenciar e tentar dominar os conselhos estaduais e locais de educação. Em 1827, a primeira Sociedade para a Promoção das Escolas Públicas foi aberta na Pensilvânia. Esta sociedade se engajou num extensivo programa de correspondência, panfletos, comunicados de imprensa, etc. Organizações similares foram formadas no início da década de 1830 em todo o Oeste, com palestras, reuniões, memoriais para os legisladores e lobby. Centenas destas associações foram formadas por todo o país. Uma das principais foi a American Institute of Instruction, criada na Nova Inglaterra em 1830. As reuniões anuais e documentos deste instituto foram um dos principais centros de intercâmbio e de movimentos educacionistas. Em segundo lugar, os educacionistas formaram periódicos educacionais às dúzias, através dos quais os princípios de liderança foram disseminados para os seguidores. Os principais eram American Journal of Education, o American Annals of Education, o Common School Assistant e o Common School Journal. A rota mais importante da influência educacionista foi a obtenção de posições de liderança nos sistemas educacionais estaduais. Assim, Horace Mann, editor do Common School Journal, se tornou secretário do Conselho de Educação de Massachusetts. E em seus relatórios anuais durante a década de 1840 foi extremamente influente em determinar a linha educacionista. Henry Barnard se tornou secretário do Conselho de Educação de Connecticut. Calvin Willey se tornou chefe das escolas públicas na Carolina do Norte. Caleb Mills, na Indiana. Samuel Lewis, em Ohio, etc. Os educacionistas, particularmente sob influência de Horace Mann, não chegaram ao ponto de defender a educação obrigatória, mas eles foram até o ponto de convocar todos a irem para as escolas públicas, depreciando as escolas privadas.
Eles estavam particularmente ansiosos para induzir todos a irem para as escolas públicas. Assim, todos poderiam ser moldados na direção da igualdade. O educacionista da Virgínia, Charles Mercer, escreveu um elogio à escola comum, que pode ser comparado com o plano de Owen. A igualdade em que nossas instituições são fundadas não pode ser intimamente ligada aos hábitos de pensamento de nossa juventude. E é óbvio que seria grandemente promovida pela permanência conjunta pelos períodos mais longos possível. Nas mesmas escolas de instrução juvenil, ao sentar da mesma forma, envolver nas mesmas competições, participar das mesmas recreações e diversões e perseguir os mesmos estudos, em conexão um com o outro, sob a mesma disciplina e em obediência à mesma autoridade. Mercer era líder do movimento educacionista da Virgínia. A defesa vigorosa do papel de nivelamento da escola pública apareceu novamente diversas vezes na literatura educacionista. Samuel Lewis destacou particularmente que as escolas comuns pegariam a população diversificada e a moldariam em um só povo. Theodore Edson exultou que em tais escolas as crianças boas devem aprender a se misturar com as más, pois elas terão de fazer isso na vida mais tarde. O influente Orville Taylor, editor do Common School Assistant, declarou: "Vamos todos enviar para ela a escola comum? Isso é dever." E em 1837, palavras bem parecidas com a de Mercer e Owen, abre aspas, "Quando os superiores e inferiores são ensinados na mesma sala e com o mesmo livro e pelo mesmo professor, essa é a educação republicana." Fecha aspas. O menosprezo pelas escolas privadas seguiu de mãos dadas com esses sentimentos. Esse tema apareceu quase universalmente nos escritos dos educacionistas. James Carter o sublinhou na década de 1820. Orville Taylor declamou nos termos reminiscentes de Owen que se uma criança rica é mandada para a escola privada, ela será ensinada que ela é melhor do que a criança da escola pública. Isso não é republicanismo. Os educacionistas consideram que é essencial inculcar nas crianças os princípios morais, e isso também significava a fé religiosa. Eles podiam não ser sectários, no entanto, e ainda induzir todos os grupos religiosos a enviar seus filhos para as escolas públicas. Por isso, eles decidiram ensinar os fundamentos do cristianismo protestante nas escolas públicas, como uma fé comum a todos. Esta solução pode não ter sido demasiado evidente no início, mas a imigração pesada de católicos pouco depois da metade do século criou uma dificuldade insuperável no programa desse tipo. Outra faceta interessante deste período foi uma indicação de uma grande limitação imposta para os educacionistas porque a instrução continuava sendo voluntária. Como os pais podiam escolher enviar ou não seus filhos para as escolas públicas, a burocracia do ensino não poderia ter pleno domínio. Os pais ainda estavam no controle. Portanto, não poderia haver nenhum absolutismo religioso. Além disso, Horace Mann foi enfático em insistir que, para todos os assuntos políticos controversos, o professor deveria ser neutro. Se ele não fosse estritamente neutro, os pais com visões opostas não mandariam seus filhos para as escolas públicas e o ideal de uniformidade, a educação igual para todos seria derrotada. Assim, vemos a enorme importância da educação voluntária como um controle sobre a tirania. As escolas públicas tinham de se manter neutras politicamente e religiosamente. Uma falha básica desse plano, é claro, é que, ao lidar com assuntos políticos e econômicos, é quase impossível tratá-los de forma inteligente e precisa,
sendo estritamente neutro e evitando toda controvérsia. É obviamente o melhor plano, no entanto, dado o estabelecimento das escolas públicas. Os educacionistas se irritaram com essas restrições e se voltaram ao modelo prussiano no qual essas dificuldades não apareceram. Na verdade, eles só eram politicamente neutros, onde não existiam grandes controvérsias, e eles inculcaram o nacionalismo americano e a uniformidade na linguagem. Calvin Stowe pediu a adoção dos métodos prussianos, embora tenha alegado que nos Estados Unidos os resultados seriam republicanos e não despóticos. Stowe pediu a colocação universal do dever da educação no mesmo plano do dever militar. O influente Stowe falou quase nos mesmos termos em 1836 que o fez Martinho Lutero 3 séculos antes. Se uma preocupação com segurança pública faz com que seja certo para o governo compelir os cidadãos para o serviço militar quando o país é invadido, a mesma razão autoriza o governo a compeli-los a prover a educação de seus filhos, pois nenhum inimigo deve ser mais temido do que a ignorância e o vício. Um homem tem tanto direito de pôr em risco o Estado jogando nele uma família de crianças ignorantes e viciosas, quanto tem o de dar permissão para espiões de um exército invasor. Se ele não tem condições de educar seus filhos, o Estado deve ajudá-lo. Se relutante, deve forçá-lo. A educação geral é um meio de defesa muito mais certo e muito menos caro que o arranjo militar. Educação popular não é tanto um desejo como um dever, como a educação. É provida pelos pais e paga por aqueles que não lucram por seus resultados. É um dever. Outro princípio do sistema prussiano que Stowe admirava era sua uniformidade obrigatória de linguagem. Ele também elogiou a vigorosa frequência obrigatória e as leis anti-evasão. O relatório de Stowe sobre a educação prussiana teve enorme influência sobre os educacionistas e tomaram sua liderança sobre o assunto. Mann e Barnard tinham visões parecidas, embora o primeiro tenha hesitado sobre a compulsão. Barnard, no entanto, não foi relutante. Elogiando o sistema educacional prussiano, escreveu: "A frequência regular na escola deve ser um objetivo de controle específico e a vigilância mais ativa, pois essa é a fonte onde brotam todas as vantagens que a escola pode produzir. Seria muita sorte se os pais e as crianças estivessem sempre dispostos. Infelizmente, este não é o caso, particularmente nas grandes cidades. Embora seja lamentável ser forçado a usar constrangimento, é quase sempre necessário começar com isso." A sinceridade de Horace Mann era certamente discutível. Em seus relatórios anuais, ele denunciou os direitos de propriedade e falou de controle social e de uma propriedade de bens comuns, common health. Por outro lado, enquanto pedia doações aos industriais para as escolas, ele abandonou essa linha e sua fala de neutralidade política e declarou que ele aprovava completamente a doutrinação contra a democracia jacksoniana e o governo das massas, mobocracia. Henry Barnard também aprovou a doutrinação em favor da propriedade e contra a rebelião das massas. É óbvio que os educacionistas se irritaram extremamente contra as restrições do voluntarismo. O que era necessário para permitir a doutrinação e a uniformidade estatais era o sistema de compulsão prussiano. Ele foi adotado no final do século XIX e os envoltórios estavam de fora. A neutralidade já não precisava ser imposta ou clamada. Outra declaração educacionista em defesa da autoridade do Estado foi feita pelo influente Josiah Quincy, repetindo, Josiah Quincy, prefeito de Boston e presidente de Harvard, que declarou em 1848 que toda criança deveria ser educada para obedecer à autoridade.
George Emerson, em 1873, afirmou que era muito necessário para o povo se acostumar desde cedo a se submeter à autoridade. Estes comentários foram impressos em importantes periódicos educacionistas, Common School Journal e Common School and Schoolmaster, respectivamente. O influente Jacob Abbott declarou em 1856 que um professor deve levar seus alunos a aceitar o governo existente. O superintendente da instrução pública de Indiana declarou em 1853 que a política da escola era moldar todas as pessoas em um povo com interesses comuns. 3.4 Educação progressiva e o cenário atual. É óbvio que há pouco tempo e espaço aqui para entrar numa extensiva discussão do muito criticado sistema de educação permissivo progressista e do atual estado das escolas públicas. Algumas considerações gerais, no entanto, emergem particularmente à luz do triunfo do sistema de Rousseau, Pestalozzi e Dewey neste país desde 1900. 1. O efeito da educação progressista é destruir o pensamento independente na criança, na verdade, reprimir qualquer pensamento que seja. Em vez disso, as crianças aprendem a reverenciar certos símbolos heróicos ou seguir a dominação do grupo, como no Japão de Lafcadio Herzog. Assim, as matérias são ensinadas o menos possível e a criança tem pouca chance de desenvolver qualquer capacidade de raciocínio sistemático no estudo dos cursos definidos. Este programa está sendo levado adiante no ensino médio, assim como na escola primária, de modo que muitos dos graduados na escola são ignorantes de leitura e ortografia elementar e não conseguem escrever uma frase coerente. O conjunto dos educadores em vigor está no caminho de estabelecer colégios deste tipo, nos quais não haveria cursos sistemáticos, e tem grande sucesso no caso de suas escolas de formação de professores. A política de deixar a criança fazer o que gosta é insidiosa, pois as crianças são incentivadas a continuar sempre em seu nível inicial superficial, sem receber a orientação no estudo. Além disso, os 3 R's, as ferramentas fundamentais, são negligenciadas, tanto quanto possível. O resultado é que a chance da criança desenvolver a sua mente é grandemente atrasada. A política de ensinar palavras através de imagens, ao invés de pelo alfabeto, tende a privar a criança de tenra idade do maior instrumento de raciocínio de todos. 2. Igualdade e uniformidade são buscadas mais do que nunca, mesmo sob o disfarce de deixar os indivíduos fazerem o que gostam. O plano é abolir notas, através das quais as crianças ótimas ou ruins conhecem a extensão de seus progressos. Em vez disso, dar nota subjetivamente ou nenhuma. Classificação